relacionamento infinito, seu conhecimento. Nos trouxe muita coisa boa. E agora a gente passa a palavra, o tema continuar, o Evangelho dos Publicanos, com o companheiro Flávio André, tá bom? Flávio, nossas melhores vibrações. Então, boa tarde a vocês que estão aqui nessa tarde de sexta para ouvir falar do Evangelho. A nossa irmã fez as honras de inverter, né, o trabalho que seria no final, eu vou fazer a parte final, mas está tudo em sincronia, porque é só uma complementação do que ela falou, que é justamente o texto que foi publicado no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, que é o título da palestra de hoje, O Banquete dos Publicanos. A base desse texto de Emmanuel foi do versículo 11, do capítulo 9 de Mateus. Mas é interessante, antes de falarmos, eu não vi o que ela falou, é a gente trazer a passagem. Se puder ligar a luz aqui em cima, eu agradeço, que eu não vou usar slide. É a gente poder trabalhar exatamente a partir dos 3 evangelistas que comentam sobre esse banquete que Jesus teve, chamado refeição com publicanos e pecadores. Como o texto foi de Mateus, ele vai do capítulo 9, nos versículos 10 ao versículo 13. A minha querida falou sobre o versículo 11, que é o que Emmanuel se baseia para construir a página. Mas na totalidade, a passagem do evangelista Mateus diz assim: E sucedeu que, estando ele reclinado à mesa em casa, eis que muitos publicanos e pecadores que tinham vindo reclinavam-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, diziam aos discípulos dele: Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Lembre-se, os fariseus eram judeus e queriam sempre pegar Jesus no contraditório. A ideia deles era essa: mostrar que ele era um pré-digitador e que não era verdadeiramente o enviado de Deus, como dizia as velhas escrituras. Então, eles ficavam na espreita o tempo todo para pegar Jesus no contraditório. Então o versículo 11 foi trabalhado por Emmanuel. No versículo 12 continua: Ele porém ouvindo disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não oferenda, pois não vi chamar justos, mas pecadores. Cabe inicialmente trazer aqui uma definição sobre o que são os publicanos. Se a amiga já falou, eu sinto muito, mas a gente aprende por repetição, né? Então é capaz de ela ter dito, eu repetir, e vocês mesmo assim não aprenderem. Qual é a forma do aprendizado sedimentado? Ouviu ela falar, ouviu eu falar? Vai lá e lê, e pega de acordo com a própria capacidade de interpretação que vocês têm. E aí talvez o conhecimento seja sedimentado no nível cognitivo, mas isso não significa que será vivenciado, porque aí a parte que cabe é a experiência, é o viver no mundo, procurando incluir os diferentes. Então essa passagem do Cristo é uma passagem da pluralidade do movimento que ele tinha em relação aos seres humanos. Ele não tinha seleção de pessoas, nem de raça. Ele veio para todo mundo. E Jesus não fazia, não dava um pé, como é que fala, não dá um ponto sem nó. Jesus não dava um ponto sem nó. Ele tudo tinha uma fundamentação pedagógica, porque Jesus foi o grande educador por excelência. Jesus foi o grande psicoterapeuta da humanidade. Jesus foi o grande terapeuta, o grande filósofo. Ele foi grande em tudo. Então ele sabia o que estava fazendo o tempo todo. Ele jogava a isca, alguém mordia. Ou quando alguém jogava alguma coisa para ele morder a isca, ele não mordia a isca. Ele trazia uma outra explicação que desconstruía o possível movimento que o outro tinha de colocar em situação difícil. Então, o primeiro lugar é que essa passagem está em 3 evangelistas. Está em Marcos, no seu capítulo 2, versículo 15 a 17, e está em Lucas, no seu capítulo 5, no versículo 29 a 32. Tem um capítulo do livro que é o Emmanuel, o Evangelho segundo Marcos, também tem segundo Mateus, tem segundo Lucas, tem segundo João, tem as cartas, que é um trabalho da FEB belíssimo,
onde eles coletam todas as passagens que Emmanuel publicou no Reformador, no Fonte Viva, no Vinha de Luz, em qualquer obra que Emmanuel trouxe sua mensagem. Eles fizeram a coletânea justamente nesses livros. Tem aqui o Evangelho segundo Mateus, né, o mais grosso, que onde Emmanuel falou, nesse texto, por exemplo, está aqui. E a mesma coisa no Evangelho de Lucas. Como Lucas fala desse tema no capítulo 2, tem um texto de Emmanuel que foi publicado dentro de um livro chamado Canais de Vida, que é a editora Cultura Espírita, e o Reformador republicou em 1960. A pessoa pegou um versículo dessa passagem de Marcos, falando da refeição com os publicanos, e pegou o versículo 15, a doença e o remédio. Eu não vim para os sãos. Então tem um texto aqui, se ao final for permitido, eu leio dentro daqui a exposição que eu fizer, que agora eu tenho até 4, não é isso? Ela pegou a primeira parte, eu pego a final, não é isso? Ok. Então, para não correr, ficar bem tranquilo, porque tudo está em sincronia, a espiritualidade sempre sabe o que faz. Eu moro em Simões Filho, né? Então eu vim de lá da BR, normalmente esse horário é um trânsito bem tranquilo. Eu ia chegar 5 para as 3, pelo Waze, botei em casa, tudo direitinho. E aí quando chegou, um acidente na BR. Quando tem um acidente, eu mandei para Iracilda, aí ficou, o seu percurso estará atrasado em 10 minutos. Eu digo, nossa, eu vou chegar a 3h05, que é bem preciso mesmo. Aí o trajeto estava lá, ó, a SAMU chegando, todo mundo chegando. Eu resolvi cortar o caminho da BR e peguei a 29 de março. E ao invés de vir pela BR para não pegar 10 minutos, eu quis ir por um trajeto maior, 15 quilômetros a mais, que chegaria no mesmo tempo. Vim pela paralela, caí na Bonocô, tudo lindinho, chegar aqui 3h08. Aí quando eu subo aqui, essa ladeirinha da Daniel Lisboa, que dá acesso aqui, nunca acontece isso, mas não tem que acontecer, porque você tinha que falar primeiro do que eu. Fechou, eu digo não. Aí veio o desespero, aí eu respiro, calma, perguntei aos caras que estavam descendo a ladeira, como é que está aí na frente, parado lá na Daniel Lisboa, quase lá na frente, não é aqui só nesse pedacinho não, porque aquele pedacinho só tem subida, né, e carro do lado de cá. Eu digo não, vai demorar muito, eu chegarei aqui 4 horas da tarde. Eu digo não. Aí eu saí do carro, puxei a trava, eu desci a ladeira, eu virei um cara da 7, eu fiz isso. Aí eu desci, meu irmão, tá tudo travado, irmão, pode dar ré, aqui não passa ninguém, eu tenho uma palestra de 3 horas, já são 3h05. Ele, tudo bem, todo mundo foi dando ré, pessoal dando ré, você sabe onde ele colocou, né? Deu ré, eu desci com o meu carro, subi a ladeira de Brotas, aí peguei aqui a Avenida Dom João VI e consegui chegar aqui e ver você falando, foi uma alegria para mim, porque se o povo estivesse esperando até agora, eu ia morrer do coração, infartar. Mas tudo está sintonizado. Por isso, não foi um dia que só tem eu 9 horas da manhã, de domingo, e nem a live de 7 horas da noite de quinta, nem outro dia. Foi o dia de hoje, que é o dia que divide, né? Tudo na sua perfeita paz, na perfeita harmonia. Isso me tranquilizou, mas Iracilda deixou eu viver o drama um pouquinho, ela só me respondeu quase 3h05, 3h15. Ah, fique de boa, tá ela fazendo inversão aqui. Ela sofre um pouquinho, miserável. Enfim. Então, você me mata do coração por um lado, eu me mato do outro. Que ela podia ter dito, não, Flávio, a gente inverteu aqui, mas na hora ela só me respondeu depois, não foi lá. Fez de propósito, eu sei, irmão. Você vai arder no mar. É o que eu lhe desejo. Então, nessa perspectiva, quando a gente fala dos publicanos, primeira coisa que vocês têm que entender é que os publicanos eram cobradores de impostos. E eles não eram queridos pelos apóstolos do Cristo. Esse Evangelho de Mateus, que está aqui, nessa grande obra, com várias passagens que Emmanuel escreve, Mateus é o mesmo Levi. Mateus era judeu, porém ele era um judeu publicano, o que significa que eu sou judeu, ela é judia, ela também é, a gente está aqui todo mundo junto, só que eu, no meio dos judeus, fui escolhido para ser aquele que vai cobrar os impostos para Roma, para o César. Isso era coisa boa para judeu que diz que dá tchau assim com a mão? Né? Diz que o povo judeu é o que mais detém o poder econômico no mundo, é o povo judeu, né? Então os judeus têm essa condição de ter que pagar imposto para Roma, e ter no meio dos apóstolos Levi, que é Mateus, que é o cobrador dos impostos do próprio judeu. Isso não ia ser coisa boa, com certeza não. Então já havia uma rejeição natural dos outros apóstolos por Jesus ter escolhido Levi. E naquele mesmo momento, segundo as leituras, é que ele faz a escolha de fazer o banquete na casa de publicanos. Lá estando, portanto, existiam vários publicanos que eram amigos de Levi.
Óbvio, o banquete com os publicanos significa que tinham várias pessoas que eram cobradores de impostos. Então o que é que Jesus demonstra com isso? Jesus é disruptivo, ele é paradigmático, ele veio para cumprir a lei, dar cumprimento, mas trazer um novo paradigma. É uma ruptura paradigmática, onde o povo era feito como se fosse uma raça única, escolhida. Ele reencarna no meio do povo judeu, não é à toa. Vocês têm que ler a Caminho da Luz para entender o caminho do povo judeu, porque Jesus encarna no meio do povo israelita, orgulhosos demais, muito orgulhosos, e esse orgulho de casta requereria a presença do Cordeiro de Deus com a sua humildade genuína no meio deles. Eles esperavam que chegasse um ser prepotente, arrogante, que tivesse espada, que num cavalo pudesse impiedosamente, implacavelmente destruir o Império de Roma e tomar Jerusalém e fazer com que a terra prometida fosse deles, dos eleitos. Olha que coisa, que contexto histórico fantástico para a gente poder explorar nessa perspectiva do que é o nascimento daquele que vai justamente no espaço onde era preciso mostrar o exercício da humildade em um povo arrogante, prepotente, vaidoso, exclusivista, egoísta, individualista, porque era o povo judeu. Eu vou dar um exemplo maior. Quem é o maior exemplo dessa que resume tudo isso? Arrogância, prepotência, despotismo, autoritarismo? Saulo de Tarso, um doutor da lei, um grande sabedor das leis de Moisés, mas prepotente e arrogante que só ele, assassino, perseguidor dos cristãos, apedrejou Pedro. Ele podia ser um desses que, se visse Jesus reunir publicano para poder fazer ceia, ficaria meio que constrangido, entre aspas, mas ao mesmo tempo, como ele era judeu e o publicano era um judeu, só que cobrava imposto, ele podia ficar meio rechaçando a presença de Mateus no meio do colegiado. Tanto que ele não faz parte dos 12 apóstolos, né? Ele veio depois, mas ele era arrogante, prepotente, ele era vaidoso, impiedoso, orgulhoso, vivia como se só Moisés fosse o detentor de toda a sabedoria, e ele se baseava nisso. Então, quando Jesus renasce no meio do povo judeu, não é à toa que ele é judeu. Ele veio para mostrar que a humildade era o movimento novo que Deus, o Pai, o Criador, mandou ele para mostrar: olha, vocês estão caminhando errado. Não é por aí que eu mandei que vocês fossem o povo eleito. Não foi por isso que vocês foram o povo onde surgiu o monoteísmo. O monoteísmo surge, né, com o povo hebreu, com Abraão, e que vem com todo o patriarcado, e vai surgindo todo um avanço monoteísta, quebrando a visão politeísta do povo pagão. Então eu estou acabando de ler pela terceira vez, 50 anos depois, vendo a história de Célia, aquele espírito de Escol, e Ciro, Nestório, que é Emmanuel, que reencarna como escravo, prepotente Emmanuel, orgulhoso, vaidoso. Hoje é Emmanuel, esse ser de luz lindo, que evoluiu em 2000 anos, e eu vejo que eu tenho 2000 anos, e não saí quase nada do lugar. Saí, mas é muito pouco, vendo Emmanuel, que 2000 anos atrás, ele era o senador impiedoso, Públio Lentulus, vaidoso, prepotente, arrogante, e 100 anos antes dele ser o senador Públio Lentulus, ele era 100 anos antes, o próprio bisavô dele mesmo, que é ele, o Públio Lentulus Sura, também vaidoso, impiedoso, assassino, furava os olhos das pessoas. Então, quando eu vejo Emmanuel em 2100 anos, dar esse salto quântico e ser quem foi, publicando através de Chico obras magistrais, sendo um dos grandes homens que se transformaram e é um dos maiores seguidores do Cristo na sua história, como Emmanuel, depois Nestório, depois Padre Damiano em Renúncia, depois Padre Manuel da Nóbrega, Emmanuel sendo que ele é, e eu, há 2000 anos atrás, mais ou menos, eu vivia lá em Roma também, e eu era um cara que não valia nada. Eu me sinto na energia de Quirino dos Milanos como Sulpício Starquínio, que era aquele centurião covarde, que matava os cristãos, que matou o Simeão. Então não valia nada. Então quando eu olho na minha história, que há 2000 anos atrás eu era Sulpício Starquínio, que não valia muita coisa, Emmanuel era melhor do que Sulpício Starquínio, era melhor. Mas eu vejo que eu estou no mesmo lugar assim, em termos de avanço, eu não estou com o Emmanuel, isso dá uma vergonha, um constrangimento. São muitas escolhas equivocadas que eu vim fazendo ao longo desse tempo, porque se Emmanuel consegue morrer como Emmanuel,
ou como Públio Lentz, volta como Nestório, humilde nas catacumbas, ali fazendo pregação do Evangelho, morreu com flechadas, dos outros que flecharam ele, Ciro, que eu acabei de ler isso agora, estou na parte 2 do livro, e ele morre ali, e ele volta como o padre Damiano, ele volta como o padre Manuel da Nóbrega com Anchieta, e ele fica como Emmanuel, porque ele conseguiu encontrar o Cristo dentro dele, e eu não consigo ainda, estou me batendo aqui. Eu sei que vocês também, muitos estão como Emmanuel já, mas eu falo de mim, que estou aqui me degladiando com as minhas mazelas e as minhas imperfeições, não falo de vocês, falo de mim. Então, ver que a gente está assim, a gente entende o que Jesus teve que fazer quando encarnou naquele meio de pessoas hipócritas, do farisaísmo, daquele povo que eram sepulcros caiados, brancos por fora nas suas vestes e podres por dentro, onde imperava o egoísmo. Então Jesus vai disruptivamente, faz o quê? Eu vou comer na casa de publicano, é ali que eu vou comer. Como assim? Aí os fariseus fazem a pergunta, ele porém ouvindo disse, os sãos não têm necessidade. Jesus respondeu, de médico, mas os que estão doentes. Ele veio para os doentes, mas os doentes não só são os pobres, estropiados, os que têm necessidade de bens materiais, não, eram os doentes da alma. Quando Jesus faz isso, ele está demonstrando que ele veio para todo mundo, e principalmente para aqueles que talvez em outras passagens, Jesus dizia, é muito mais fácil que os publicanos e as meretrizes, eles precederão a entrada de vocês no reino dos céus. Se vão preceder a entrada deles no reino dos céus, é sinal de quê? Preste atenção, os fariseus e os judeus, de um modo geral, com raras exceções, eram muito orgulhosos, então eles precisavam passar primeiro por cima do orgulho, para passar por cima do orgulho, para depois ter o trabalho da humildade, para aceitar que talvez um publicano, como minha linda falou, Zaqueu, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Subiu no sicômoro, olhou Jesus percebeu a energia, porque Jesus está ali, no campo da energia do outro, não precisa dizer, meu lindo, meu amigo, que saudade dessa alma amada, eu amo esse cidadão que chegou agora aí, Adilto Íris, esse é o cara, esse é um avatar, está no caminho da iluminação. Quando eu falei aqui da plateia que eu estava atrasado com o Sulpício Taquinho, ele é um que está lá já, no mesmo patamar de Emmanuel, dessa galera aí. Ele pode se tirar essa onda. Nunca mais eu te vi para lhe perturbar, eu amo esse ser. É um dos maiores amigos que eu tenho na minha encarnação e que nem vive junto de mim, mas eu amo ele indiscriminadamente. Ele é um ser que meu coração se enche quando eu vejo esse cidadão. É comum, imperfeito, tem um monte de mazela, atrapalhado ainda, faz um monte de besteira, mas assim mesmo eu consigo amá-lo. Ok? Então, quando Zaqueu entra, ou Jesus pede, desça daí, ele pegou a energia, ele não precisa conversar com Zaqueu. Zaqueu, veja aí qual é a sua proposta, o que é que você quer mesmo? Não, Jesus, ele percebe, esse está pronto para eu ficar na casa dele hoje. O povo fica tudo doido, você vai entrar na casa de Zaqueu? Vou, ele é publicano, ele cobra a gente imposto, o pessoal tinha pavor de pagar imposto a um judeu que era um publicano e que era imposto para poder suprir César. Aí Jesus vai lá e fala assim, não, eu vou entrar na sua casa. E ele dizia, eu posso, se eu lesei alguém, eu devolvo tudo que eu dei em dobro e vou dar metade dos meus bens aos pobres. Então Zaqueu estava já pronto para receber o reino de Deus, para receber a boa nova. Então dizem as más línguas, não é palavra definitiva, dizem alguns autores que ele é doutor Bezerra, dizem, eu não falei isso aqui, Fábio disse que Zaqueu é Bezerra. Como a gente estuda a literatura espírita, tem vários autores, que alguns deles citam que doutor Bezerra de Menezes é a encarnação de Zaqueu, vocês sabem disso aqui, né? A gente não vai bater martelo, como sabemos, vocês sabem que João Evangelista é a reencarnação de São Francisco, isso é fato. São Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista, e que Joana d'Arc não é Joana de Ângeles, é a encarnação de Judas. Olha que lindo é você saber que Judas traiu Jesus, entregou por 30 moedas, encarna como Joana d'Arc, a médium francesa que morre queimada. Você saber que João Evangelista, o apóstolo amado, que foi o único que não morreu por degola, nem crucificado, morreu de velhice, ele volta como São Francisco, e mesmo assim se atrapalhou por um período da vida dele, ficou nas esbordas, nas tabernas, depois vai de novo. A gente também tem chance, viu, Adilton? Você também tem chance, Adilton. A gente tem chance ainda de se salvar nessa nossa caminhada, porque se São Francisco se atrapalhou e depois da mesma encarnação mudou a chave, foi quem foi, eu também tenho esperança sobre mim e sobre Adilton.
Então, a gente está nesse movimento de que sabemos que Dr. Bezerra, o médico dos pobres, se ele realmente foi Zaqueu, já começou lá o despertar da consciência e vem reencarnando, até ser Dr. Bezerra de Menezes, o patrão dessa casa que eu amo. Foi aqui que eu comecei minha vida no Espiritismo. Eu sou muito grato a essa casa para sempre, para sempre. Por mais que tenham aqui pessoas que não gostam de mim, normal. Jesus agradou todo mundo. O pior de vocês é querer agradar todo mundo. A pior coisa que vocês podem fazer na vida de vocês é isso, querer ser querido em tudo que é lugar. Esse espírito que não me chama mais, ok, eu acolho eles. Jesus também não era aceito em tudo que é lugar, não. Não significa que eu sou Jesus. No caso de Jesus é que ele era tão bom que ele ofuscava o brilho dos que chegavam. No meu caso é que eu tenho tanta pouca luz, a minha luz é tão pequena que eu termino ofuscando até os que eu chego, no sentido de que termino levando para a treva alguns que ficam no meu contato. Eu entendo essa dinâmica, mas é fato, não quero agradar todo mundo. O querer agradar todo mundo é a pior coisa que vocês fazem na vida. Sejam vocês e mudem esse mundo, sendo vocês o que vocês são na sua melhor versão. Então Zaqueu, se chegou a ser Dr. Bezerra, ele despertou a consciência lá. Então quando Jesus entrava e dizia que ele não veio para os sãos, quando na passagem do Boa Nova, Maria de Magdala diz que para Jesus, eu estou louca e sedenta por esse amor, mas eu não consigo suprir o vazio. Jesus falou que onde você está buscando, esse amor que você busca, é como se fosse, Joana de Anjos vai dizer, a água salobra do oceano, que é o sexo pelo sexo. Você vai beber sempre. Estou com sede, eu tomo aqui, ó, a placa sede, a água cristalina do Evangelho. Mas se aqui fosse um copo de água do oceano, eu ia tomar essa garrafa toda, esse copo todo, um tanque de água do oceano, não a placa sede, porque é salobra. Buscar o amor, como Madalena estava na pena de Humberto de Campos, que ele disse, você está buscando no lugar errado. Você está querendo ocupar esse vazio da sua alma no sexo, vendendo o seu corpo como uma meretriz. Entre aspas, ele não disse assim. Quando você buscar na água cristalina do Evangelho, vai aplacar a sua fome de amor. Você não está preparado ainda, mas ela foi, se preparou e se tornou a Maria de Madalena, que foi aquela que cuidou dos leprosos em Jerusalém, que viveu ali nos seus últimos dias de vida, do jeito que viveu, que dispensa comentário. Se ela também conseguiu na encarnação mudar essa chave, sair de prostituta para ser aquela que se dedicou ao Cristo, vocês também podem. Por isso que Jesus não deixava ninguém passar, ele comia na casa dos publicanos, ele ia no meio dos fariseus, ele ia no meio daqueles que eram os doutores da lei e pregava, porque o Evangelho é para todos, mas nem todo mundo, Emmanuel vai dizer, que tem uma passagem assim, nós somos como se fosse aqueles que pregam os cartazes, fazemos convites, mas nem todo mundo vai aceitar o convite, porque eu posso prender o cartaz aqui, eu tenho doutrinar na Cobem, hoje vai ter reunião de não sei das quantas com o Cristo, nem todo mundo vai querer ir, mas a gente tem que fazer o movimento de divulgar, de fazer chegar, ou seja, semeie, continue semeando, sem esperar o que vai brotar da semeadura. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória para quem semeia. Se você semeia amor, você vai colher amor, mas se você semeia em terrenos que não estão férteis, ok, mas a sua preocupação é semear, não é esperar o que vai brotar. Isso é que eu estou aprendendo. Marcel Mariano, que eu tenho feito as locuções das mensagens da benfeitora Marta, ele divulga todas as manhãs. Algumas amigas que recebem faz divulgação também. Ele falou, pô Marcel, algumas pessoas ficam reclamando, sei o que. Ele falou, amiga, você tira quem não quer, mas continue semeando. A mesma coisa eu faço vídeo, a locução, tem atingido 200 pessoas todos os dias, está sendo uma grande contribuição. Eu já pedi autorização da benfeitora e o Marcel disse que tudo bem, pode fazer. E eu vejo que a gente às vezes fica mandando na lista de transmissão, ninguém está vendo, não importa. Semeie. Quando alguém fala assim, Flávio, me tira da sua lista, que eu já não estou mais dando conta de acompanhar, mas beleza, eu vou lá e tiro da lista. Mas os outros que estão recebendo a galinha pulando, que eu estou mandando a mensagem, enquanto não pede para tirar da lista, eu continuo semeando, porque é num dia daquele que você não vê uma mensagem, mas é um dia que você acorda com uma inspiração, o Espírito fala assim, clique nessa mensagem de Marta de hoje, é a mensagem que você precisa ouvir, está semeado, o terreno estava pronto, talvez não, mas naquele dia ficou. Ele vai entrar em contato com uma mensagem que edifica, que traz paz, que dá a ele um caminho melhor de escolha no dia que ele vai enfrentar. Então, continue semeando. O Cristo fez isso. Ele semeou para quem tinha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Zaqueu era um publicano, estava com ouvido de ouvir. Levi, que é Mateus, o primeiro que todas as Bíblias normalmente começam com o Evangelho de Mateus, porque ele é no hebreu.
Então ele falava, você vê que ele não cita muito o nome de Deus. Lucas cita, porque Lucas era grego, salvo engano. Lucas vai citar o nome de Deus, mas Mateus não cita o nome de Deus, porque é como se fosse jogar o nome de Deus em vão. Mas ele foi o primeiro para justamente fazer um movimento de conexão com o povo hebreu, com o povo judeu. Mas aí Paulo vai para os gentios, que é todo o povo, independentemente de ser considerado judeu. Vai publicando, vai falando para o povo romano, e muitos vão aceitando, e a perseguição que os cristãos receberam, todo aquele movimento. Faltam 5 minutos, não é isso, minha irmã? Que quando levanta ali eu já começo a me tremer, porque eu sei que a casa de oração tem toda uma movimentação de disciplina no horário. São algumas casas, né, gente, que eu tenho o hábito de passar, eu passo em muitas, que tem umas que eu fico me tremendo todo, que eu já vejo o pessoal levantando para ficar na área do meu Deus, está começando, acabando sua... tá, tudo bem, faz parte dessa disciplina que a espiritualidade tem, eu concordo com isso em parte, algumas vezes nem tanto, mas às vezes eu sinto que é necessário, senão o trabalho não flui. Não sou eu que vou mudar. Então aqui na Coab é um lugar que eu tento respeitar mesmo. Levantou ali, eu já começo a, oh meu Deus, tem que acabar. Aí tem outras casas que eu dou uma passada no tempo de 2, 3 minutos e está tudo certo também. Mas tem que estar de acordo com a energia das casas. Então, 5 minutos, né? Eu tenho 5 minutos, eu vou fechar em 5 minutos, em nome de Jesus. Então, a ideia do Cristo fazer o banquete no meio dos fariseus, ou melhor, no meio dos publicanos, e que especificamente esse primeiro banquete foi com Levi, foi justamente para mostrar aqui, ó, eu vou falar para eles mesmos, vocês têm que entender que eu não vim para poucos, eu estava falando de Madalena, então Madalena foi, e depois pôde beber na fonte cristalina do Evangelho, foi quem foi. Dizem, Flávio aqui não está dizendo que ela é, o Espiritismo é ciência, gente, é filosofia, e é religião também, não podemos ficar só no aspecto da religião, temos que explorar as investigações, possíveis ou não. É repetido por vários médios? Não, foi um só que disse, então não é palavra da ciência. Não tem a universalidade que foi o que Kardec disse, então não vamos. Então você divulgar, pode sim, pode divulgar como um caso. Na ciência é assim, ó, tem um caso que eu usei o medicamento tal, num paciente tal, que melhorou as câncer. Significa que aquilo ali vai resolver o problema do câncer? Não, é um caso clínico, vamos extrapolar para uma pesquisa maior, e fazer o uso em uma população maior, e publicar, e dizer que isso realmente é uma palavra final da ciência. Então não significa que um médico disse, ou 2 ou 3, que é verdade. Mas não pode com isso também eu não especular para que outros possam perceber que dizem que ela foi a reencarnação de Madre Teresa, dizem, vi 2 médios dizem isso, distintos, que Madre Teresa de Calcutá é a reencarnação de Madalena. Estou falando aqui no Instagram, vai ficar gravado, eu não estou dizendo que ela é uma possibilidade. Isso não muda nada, muda para mim porque eu gosto da curiosidade científica, eu gosto da parte científica. Peixinho, eu pergunto tudo a Peixinho. Peixinho é um cara que para mim é um referencial genial, eu vivo com ele há 22 anos, então pergunta o tempo todo. Ele diz, isso muda o quê? Eu digo, nada da curiosidade científica. Ele fala assim, dizem isso, aí começa a discussão. Mas ele não dá a palavra final, ele sempre tem a coisa doutrinária como rigor que é feito e é natural. Mas não impede de a gente dialogar, conversar com a Dilma, será Dilma? Falar uma especulação, mas se sou em que na minha vida em nada, ok, vai acrescentar mais alguma coisa, saber que minha vida acrescenta, saber que São Francisco foi João Evangelista e atrapalhou, acrescenta muito. A minha maior referência é ele, não é Kardec, não é Jesus não, é São Francisco para mim, porque veio, atrapalhou-se e mostrou que é possível se mudar. É Paulo minha referência, todo atrapalhado, matou Estevão e na mesma encarnação se tornou Paulo. A minha referência é Emmanuel, porque foi como foi impiedoso, se modificou, eu vi a mudança dele, mas os outros que eu não sei o que foi, o que deixou de ser, não me toca muito não, porque eu acho que já veio muito pronto. Eu gosto de ver os atrapalhados que ficam desatrapalhados e mostram que é possível a modificação. Então eu digo, olha, ele consegue, eu também consigo. Então eu vou me pegando dessas pessoas para ir construindo o meu caminho. Então, para finalizar, porque foram apenas 2 minutos, minha irmã já foi lá para o fundo, eu finalizo com a mensagem de Marcos, que também fala disso, da cura, que é um versículo de Marcos, né? A doença e o remédio, que fala assim: no trato com as chagas da ignorância, na esfera da humanidade, quais sejam, que não é de Marcos, é do Evangelho de Marcos, versículo 15, capítulo 2, versículo 17 do capítulo 2 de Marcos, que Emmanuel traz um texto baseado no versículo 17 de Marcos, para vocês não perceberem do que é o versículo, rapidinho. Aqui, ó, Marcos, está aqui. O Marcos tem um capítulo chamado Refeição com Publicanos e Pecadores. Começa no versículo 15 e termina no 17. O versículo 17 que Emmanuel escreve esse aqui, ó. Jesus, ouvindo isso, diz, eu sei que ela não leu sobre isso,
não leu esse texto de Marcos, né? Você pegou só o de Mateus, não é isso? Então eu vou ler um diferente para dar um plusinho. Então, Jesus ouvindo isso disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Então está no Mateus, mas também está em Marcos. E aí Emmanuel traz essa passagem e eu termino minha fala hoje. Doença e remédio. No trato com as chagas da ignorância, na esfera da humanidade, quais sejam a incompreensão e o crime, a crueldade e a rebeldia, anotemos a conduta da misericórdia divina no quadro das doenças terrestres. É um paralelo com as doenças terrestres. Por que alguém acusa os reflexos tóxicos dessa ou daquela enfermidade, não sofre condenação a permanente desajuste? Olhe bem, não é porque está toxificado com medicamento, doente, que não tem mais chance de reajustar. Faça a ponte com o que ela falou, com o que eu falei. Olha o que a Emmanuel vai continuar dizendo. Por que alguém acusa os reflexos tóxicos dessa ou daquela enfermidade, não sofre condenação a permanente desajuste? Recebe a atenção da ciência, que lhe examina as possibilidades de cura ou melhoria. Por que o médico deve tocar detritos corruptores, não impele à saúde, à perturbação e ao relaxamento, dá-lhe luvas protetoras? Por que processos infecciosos alterem a constituição celular, nessa ou naquela parte da província corpórea, não sentencia a zona atacada a simples extirpação? Oferta-lhe recurso adequado para que elimine a infestação virulenta. Se grandes lesões comparecem na estrutura do carro físico, ameaçando-lhe a segurança, traça o plano necessário à intervenção cirúrgica, mas não deixe o doente a insular-se no desespero, estendendo-lhe a dor o amparo da anestesia. Se moléstias epidêmicas surgem insidiosas, distribui a vacinação que susta o contágio. Vemos assim que a lei de Deus não se conforma com o mal, ao contrário, opõe-lhe a cada instante o socorro do bem. E termina aqui nesse pedacinho. Dessa forma, se os agentes da lama se infiltram no teu passo, exibindo-te aos olhos perigosas ações de discórdia e infortúnio naqueles que mais amas, não podes realmente acomodar-te aos golpes com que te impelem rudes à imersão na maldade, mas podes esparzir a água viva do amor, ajudando em silêncio as vítimas da treva que tombam sem saber que se arrastam no lodo. E Emmanuel termina: usa, pois, cada hora a compaixão sem termos e o perdão sem limites, porque o próprio Jesus, perante os nossos males, exclamou complacente: em verdade, eu não vim para curar sãos, e sim para os doentes. Então, aqueles que sejam tocados com essa mensagem e que sintam doença em algum espaço da vida de vocês, saiba que Jesus é essa fonte viva do Evangelho, a fonte cristalina do Evangelho materializado nele, e ele deixou o roteiro seguro a ser seguido, que é a sua boa nova. Em seguindo o roteiro, nós poderemos curar as nossas feridas e deixando um pouco mais de sermos tão doentes, sendo um pouco mais saudáveis. Caminhem com ele e certamente se estarão alcançando a plenitude logo logo, a partir das escolhas que vocês fizerem. Muita paz e até breve, se Deus quiser. Valeu. Pronto, passei 2 minutos, completamente pontual. Maravilha, viu, Flávio? Imagina se eu estivesse aqui 1 hora, mais tempo. A falar. O homem fala, gosta de falar. Não, muita coisa boa que você trouxe no tempo que foi necessário para você. Muitas coisas que tocaram nosso coração e que nos levaram ao aprendizado, com certeza. A maiores esclarecimentos. Eu estou saindo daqui porque eu não tenho a vaidade de me iluminar como companheiro. Ali é iluminar. Então, assim, a gente agradece a você com todo o carinho, a sua capacidade do entendimento do Evangelho e de transmitir o teu aprendizado. E agradecemos aos companheiros. E agora nós vamos buscar nos concentrar, nos harmonizar interiormente para o momento do passe. Convidamos os companheiros passistas para o e agradecendo
companheiros da Ascom pelo trabalho. Jesus, querido doutor Vicente Menezes, equipe espiritual do Transporte Santa Eva, agradecidos, alegres estamos por este banquete de amor, de aprendizado aqui que tivemos, rogando que a energia deste amor, deste trabalho profundo, se expanda e chegue neste momento aos corações dos irmãos em aflição, em todo o mundo, os irmãos que estão enfrentando a guerra, as catástrofes, os irmãos que estão tristes, que estão com ideação suicida, que estão em depressão, os irmãos que estão carentes de amorosidade, de um afeto, de um acolhimento, que todos possam ter fé, resiliência e resignação, acreditando que o Mestre Jesus está pertinho, afagando a cada um deles. Com muito carinho e lhe agradecendo o Mestre pelo aprendizado do Evangelho, vamos encerrando este momento de bênção, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra